Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio do podcast do Colégio Ilimite. Eu sou a Camila Dalmédico, comunicóloga, marqueteira publicitária e mais uma vez divido essa mesa com meu amigo, também comunicador, Alex Ferreira. E aí, beleza? Tudo bem? Beleza, seja bem-vindo mais uma Obrigado. vez. E aí, pessoal do Ilimite, vamos em mais uma tarefa nesse podcast. Nesse podcast que está interessantíssimo, porque temos aqui dois mestres, literalmente, né? São professores do Ilimite, tanto do ensino médio quanto do pré-vestibular, né? Do cursinho do Ilimite, que é o Zerbe, posso chamar assim? Zerbe? À vontade. Que é o Zerbe, que é o professor de matemática, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Muito bem-vindo mesmo, obrigada pela disponibilidade. E a Lari, né, a Larissa, que é a professora de redação, que tem um peso enorme aí nas provas, né, para esse pessoal passar aí nesses vestibulares, né, Lari? Ah, sim, com certeza. Agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com vocês e falando aí do Ilimite, que é um lugar tão importante pra gente, né, Zerbe? Seja muito bem-vinda também. Obrigada. Bom, começo dizendo que eu gostaria muito de ter tido a oportunidade, enquanto vestibulanda lá atrás, de conversar com duas pessoas que, por exemplo, o Zerbe, ele faz 30... Não, você já tem 30 anos... De pré-vestibular. De pré-vestibular, que trabalha com pré-vestibular, né? Então, assim, formado onde, Zerbe? Eu fiz faculdade na Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Bujimirim, na minha cidade, e sou mestre em matemática pela Unesp de Rio Claro. Ou seja, né? As contas dele sempre dão certo, Acredito né? que ele entende um pouquinho das provas, do que cai, do que não cai, né? Das estatísticas as aí. contas dele vão bem melhor que as minhas, viu? Né? E a Lari, conta um pouquinho também, Lari, do porquê você entende tanto de falar de redações de vestibular. Bom, eu tenho formação em letras pela Unicamp, me especializei em leitura e produção de texto pela Federal de Minas Gerais e também tenho aí um caminho de correção de bancas do Enem, da Unicamp, essa experiência mais prática também que acabaram me levando para esse caminho da redação. Mais Legal. Técnica, né? Vamos dizer assim. Então, assim, gostaria muito de, na minha época de prestar vestibular, ter a oportunidade de conversar com duas pessoas que entendem muito e que podem, com certeza, dar muitas dicas para quem acabou de prestar, né, as provas, aí a primeira fase, passou e vai passar agora pela segunda fase, ou não passou, vai enfrentar mais um ano de pré-vestibular, ou saiu do terceiro e vai fazer um pré-vestibular. Enfim, você pré-vestibulando, você jovem aí, que vai enfrentar essa empreitada, esse podcast é riquíssimo para você, porque pode trazer muitos insights de estratégias, de como você pode melhorar o seu ano, como você pode produzir mais, principalmente nessas duas matérias, nessas duas disciplinas, que eu tenho certeza que são aí... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou de humanas, matemática era o meu terror. Não sei se era o seu, Alex, que você é jornalista. Sempre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É de humanas também. Mas eu não ia muito bem em matemática. Também não ia. Lari, era o seu terror? Matemática? Era. Linguagens, né? Estamos aqui, humanidades e linguagem juntinhos. Existe isso, quando você vê numa turma ali né, quando você está na sala de aula, quem já escolheu por humanas, quem já escolheu por exatas, tem essa maior dificuldade em matemática? Como é que você vê isso? A dificuldade de matemática, para quem escolheu humanas, é clara, na maioria das pessoas. Mas o interessante é que quando o aluno começa a perceber que ele precisa estudar aquilo, quando ele percebe que aquilo vai ser importante para ele chegar na universidade, aí ele começa a ver a matemática com bons olhos. A chavinha muda. Eu até brinco que nesse momento a matemática tem utilidade. Para que eu vou usar a matemática? Para passar no vestibular. Nessa hora, a matemática vai fazer sentido para ele. E aí é a hora que a gente tem que aproveitar para ele aprender.
E para causar intriga já entre vocês dois, qual é mais importante, matemática ou a redação, Zerbe? A redação é um pouco mais. Olha, gente. Não é, ele sempre brinca comigo que não é. É um pouquinho só. Porque sem redação eu não consigo entender um problema de matemática. Nossa, eu quero esse corte pra mim. Eu vou colocar no meu LinkedIn. Agora ele foi bem. Agora ele foi bem. Eu tô com medo. O que não deixa de ser verdade, né? Mas eu acho que as duas, por mais que elas estejam opostas, acho que o Zerbe vai concordar, as duas matérias bebem, porque há um raciocínio lógico importante na matemática, dentro da redação, na construção do texto, na teoria, e a interpretação ela vai para matemática. Você não pega um número bruto ali, né? Você tem toda uma situação, um contexto, e não à toa as duas têm um peso muito grande no vestibular, né? E são fonte aí, independente das brincadeiras das exatas, humanas, mas de muita preocupação dos alunos, né, Zerbe? Que é uma preocupação nossa também, conseguir fazer com que eles acessem da melhor maneira essas duas disciplinas aí tão importantes. Hilário, vamos falar um pouquinho de redação agora. Existe se você pudesse dar uma dica, né, para um aluno aí que vai fazer a redação na segunda fase, que fez a redação, que vai fazer uma redação, você como professora, existe uma fórmula, como é que a gente começa uma redação, como é que é isso no mundo da redação, para a gente fazer uma boa redação, o que envolve uma boa redação? Então, uma coisa que nós trabalhamos muito no iLimit, que é o nosso preceito desde o Fundamental 1 até o cursinho, e que é aquilo que eu acredito, porque eu estive com a escola na linha de frente para montar essa linha mesmo de pedagógica, é que não existe uma fórmula, né? No sentido de que não há fórmula de eu sempre tenho que começar o texto dessa forma e colocar essa informação, e colocar um filósofo, e colocar um dado, isso vai funcionar de forma geral. O que existe é nós nos apropriarmos das teorias, das estratégias possíveis. Então, eu posso começar uma introdução com um dado, ou com um episódio histórico, ou com a apresentação do conceito. Então, ele vai se municiar dessas estratégias para aí criar o texto de acordo com aquela proposta que foi colocada pelo vestibular, que aí vai variar. O nosso lema em produção de texto, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque é o meu lema enquanto professor, é a autonomia. Eu preciso conhecer as estratégias que eu tenho em mão para lançar a mão dela para construir um bom texto. Então, não existe fórmula, mas existem possibilidades que a gente se apropria. Algumas vão ser mais relevantes, a gente vai se acostumar mais, mas aí para poder construir esse texto. Mas o aluno, eu falo por ser jornalista, eu já tenho a minha técnica de escrever o meu texto, né? Sim. Ainda mais release, que nem hoje, mais assessoria de imprensa, a gente fica um textinho mais quadradinho, né? Porque a informação é muito... A pessoa quer ler já no primeiro parágrafo, já quer entender tudo que tem naquele texto, né? E na redação, o aluno ele já vai achando o jeitinho dele e fala assim, não, eu tô confiante dessa forma aqui. E no vestibular, na hora da prova, é possível isso mudar ou não? Se ele já está confiante daquele jeito que ele escreve, ele sabe que a professora, você ali já deu ok, ó, desse jeito aqui tá legal, vai para cima desse jeito. É mais ou menos por aí ou não? Pode mudar na hora da prova de surpresa? Então, eu sempre aconselho eles a não fazerem nada de diferente do que nós testamos ao longo do ano. Legal. Porque vai ter, que nem você já tem o seu estilo, é uma situação específica, né? Tipos de textos jornalísticos específicos. Mas tem os estilos também. E eles tem alunos que gostam sempre de começar a introdução trazendo história, porque são alunos que vão super bem em história, filosofia. A minha ideia é potencializar para que eles encontrem as melhores ferramentas. Por quê? O que é importante para nós no iLimit o primeiro objetivo, no final do ano, é passar no vestibular. Mas esses alunos, eles têm objetivos muito grandes, né, Zerbe? Eles querem estudar em excelentes universidades. Eu preciso preparar esse aluno para entrar numa excelente universidade, porque ele vai continuar, independente se ele vai fazer engenharia, direito, matemática, ele vai produzir relatórios, artigos. Para sempre. Para sempre. Então, eu sinto que a minha obrigação como professora, eu falo isso para eles, compactuo com isso desde o primeiro dia de aula, é a autonomia na leitura e na escrita, instrumentalizando para o vestibular, mas para você ter uma vida universitária tranquila, porque a gente sabe que a universidade é a nossa entrada para o mercado de trabalho. Como você se posiciona e se comunica ali, isso é de uma relevância muito grande, né? E quando você fala que você tem muita experiência em corrigir essas provas, né? Quando eu vou fazer uma redação, tem muito a ver com o repertório do aluno? Então,
o mais importante, a gente trabalha com 2 pilares. Primeiro, a leitura, que eu preciso ler aquela proposta. O vestibular ele vai te entregar uma proposta com determinado tema, determinados textos de apoio. É fundamental que você saiba como ler. Ler não é só decodificar palavras e juntar aquilo em frases. Você precisa fazer inferências, entender pressupostos. Então, você vai entender o que aquela proposta te pede. A partir disso, você vai, com a sua criticidade, pensar o caminho que vai ser trabalhado. E aí a gente vai trabalhar o segundo ponto, que é a escrita, é a teoria. O repertório, ele vem em segundo plano. E no e-limit, acho que a gente pode ostentar isso muito bem. Felizmente, eu não preciso ser a professora do repertório. Tem ótimos professores de humanidades. Todos os professores vão contribuir. Isso é muito legal da escola. Todos eles vão contribuir para esse repertório. Dentro da disciplina dele, com dicas. O repertório, ele vai potencializar esse aluno, que tem uma boa leitura, uma leitura consciente, ativa e um bom domínio da técnica da escrita. O Fernando comentou aqui também que ele, acho que se não me engano, ele fez algum tipo de prova para os alunos e bateu muito com o que ele viu, né, no vestibular. Você também costuma trazer alguns temas que você acredita que vai cair no vestibular? Como é que é feita essa pesquisa? É importante para aquele que não é e-limit ainda, né? Entendi. Ele entender que falou, pô, lá eu sei que eu vou ter dicas que de fato eu vou poder usar, porque a professora lá sabe do que ela está falando. Ou não só temas que você traz, mas coisas que você indica ao longo do ano para que eles escutem, sei lá, que seja um podcast, livros. Como é que é isso? Então, são muitos vestibulares, muitas provas, e o tema ele é importante, mas ele vem em segundo plano. A gente trabalha com os alunos isso, leitura e escrita, vão ter os temas que eu vou levar em sala de aula que estão sempre ancorados com a nossa realidade, com o estilo das provas. O Enem tem um estilo, a FUVEST tem outro, a Unicamp, então eles sempre vão receber propostas que estão dentro desse escopo, tanto de tema quanto de estrutura. Mas aí ele também vai ter acesso aos simulados, ele vai ter acesso às aulas do Fernando, então ao longo do ano, eles vão entrar em contato com muitos temas. E aí eu vou indicando também em paralelo podcasts, porque eles trabalham muito com muita apostila, aula. O podcast, nós estamos aqui, sabemos disso. Você pode lavar uma louça ouvindo podcast. Você pode ir para academia, que é uma atividade que a gente sempre fala para eles que é importante, continuar a atividade física como vestibulando, para ter equilíbrio, passear com seu cachorro. Então eu gosto sempre de indicar podcasts, leituras extras, porque tem o nosso trabalho, que é a expertise, no meu caso, leitura, escrita, gestão de tempo e lapidar o repertório. E tem o repertório que o aluno, que é o aluno do e-limit, que vai ter autonomia e toda a ferramenta para isso, vai consolidar comigo e com os outros professores e fora da escola, né? Para ter essa autonomia para a vida universitária mesmo. Muito bom. E agora, Ozerbe, a gente falou, tá conversando sobre redação, sobre gestão de tempo, sobre todas essas situações. E matemática? Também tem que pensar nessa gestão de tempo. Qual área que de repente fala assim, pô, essa área que os alunos têm mais dificuldade? Mesmo aqueles que se dão bem na área, que já sabem que de repente vai para a área de exatos, vai fazer uma engenharia, vai para esse lado. Tem uma área que fala assim, pô, essa área aqui os caras têm que estudar mais, têm que dar um valor a mais, suar mais um pouco, porque de fato é mais complicado. Eu diria que nós temos 2 áreas. Certo. A primeira delas é a análise combinatória. Essa análise combinatória assusta alunos e professores. Ela me assusta muito às vezes. E nós temos uma área que pouca gente dá valor, que é a matemática básica. Quando se fala em matemática básica, nós não estamos falando de uma matemática fácil. Certo. Nós estamos falando de conceitos básicos, que seria, mais ou menos para todo mundo entender, a caixa de ferramenta. Entendi. Para tirar um parafuso, você pode usar uma faca. Sim. Mas é muito melhor usar uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Muito melhor e muito mais rápido. Então é nessa hora que a gente pode ganhar tempo, tendo uma boa caixa de ferramenta e sabendo usar a ferramenta na hora certa. É isso que me preocupa. A matemática básica, o aluno chega muitas vezes para fazer pré-vestibular, não o nosso aluno do e-limit, Sim. de outras unidades. Para a gente entender, a matemática básica entra o quê? Fração, por exemplo, eu tenho um aluno que morre de medo de trabalhar com fração quando chega no pré-vestibular. Números decimais, transformações de unidade, transformar metro em centímetro, quilômetro em metro, quilograma em grama, a dificuldade deles é enorme. Tanto é que esse ano, no pré-vestibular, nós tivemos um curso de matemática básica. Foi aplicado por mim no início do ano. E quando o aluno descobria certas coisas, nossa, é só fazer isso?
Você sentiu essa necessidade e propôs isso para que Sim, fosse sanada foi uma ideia minha e o Didoné aceitou. Que legal. Foi muito legal. Porque às vezes a gente acha que é igual o futebol, né? Aquele time é fácil. Vamos entrar lá e vamos bater nos caras. Quando vê, né? Tá perdendo de 1-0, 2-0, fala, o que tá acontecendo? E é mais ou menos isso. De repente o cara fala, matemática fácil, eu sei transformar. Não dá para estudar uma matemática e quando vê, não vestibular, pesada, sem ter uma matemática básica. Às vezes o exercício de matemática básica é muito mais difícil que o outro. Matemática básica não é matemática fácil. Certo. É o alicerce de tudo, né? Vamos dizer Sim, assim. Precisa estar bem sustentado. E você observa que qual o resultado dessa galera durante o ano aí, quando você aplica as provas, os simulados? Você sabe onde eles têm mais dificuldade, além disso que você comentou? Se, além do conhecimento, o tempo também é algo que atrapalha essa garotada? O tempo também, porque muitas vezes eles não sabem qual ferramenta usar. Se eles tivessem a noção de qual ferramenta usar para aquele problema, o tempo seria tranquilo. Certo. Às vezes eles vão usar uma ferramenta que demora mais. E aí a velocidade, obviamente, diminui. E como é que faz? Agora, a pergunta de quem não era bom e também não sabe até hoje. E não seja igual a esse que vos fala. Como é que o aluno... É treino, Zerbi, para saber qual ferramenta usar de uma maneira mais rápida? Ou não? É na hora que o cara sente? Como é que é isso? Eu acho que são as duas coisas. Mas o principal de tudo, o aluno precisa entender que matemática não é fórmula. Matemática é uma linguagem, é como fazer uma redação. Ela tem um sentido. A gente precisa entender a teoria. O que eu noto é que o aluno quer fazer exercício direto, sem entender a teoria. Só com a fórmula, faz um resuminho. Se fosse repetição. Ele precisa decorar a fórmula e aplicar. O aluno pergunta que tipo de exercício você vai dar na prova. Não, eu não vou dar tipo de exercício, vou dar um exercício desse assunto. E se você souber a teoria, você vai conseguir fazer. E no limite, os professores do pré-vestibular, do ensino médio, têm essa mentalidade da gente fazer com que o aluno entenda a teoria, porque daí o exercício é consequência. É que nem, se me permite complementar, acho que estamos falando das mesmas coisas, porque é esse o nosso grande trabalho, desconstruir esses mitos em torno de fórmulas de produção de texto, em torno de fórmulas de matemática e convidar o aluno a aprender, a formar ferramentas que são muito mais consolidadas e sólidas para o resto da minha vida. Vai me desenvolver como ser no mundo. É meio cultural já, nosso, assim, independente da escola, vamos colocar assim, a gente já cresce meio Será que a gente aprendeu com essa errado, ideia, né? Já de matemática é fórmula, que nem a gente sempre brinca, né, dos 2 mais 2 e tal. Ou não, é algo que de repente a escola tem que falar assim, não, vamos mudar, né? O trabalhar ensino, de né? modo diferente. Vamos mudar. Agora a gente sabe que é difícil, que cada escola tem seu jeito, cada professor de um jeito. Então, assim, é um pouco disso, Zerbi. A gente acabou trazendo uma cultura uma que já tem aquela situação de que todo mundo fala que matemática é difícil. Já assusta logo no começo, né? Então, ela se torna difícil e chata porque a gente enxerga ela assim. Isso. Se você enxergar a matemática como uma ciência e que uma ciência evolui, você vira um autodidata em matemática em 2 anos. Dá para virar um autodidata. Com a sua ajuda, né, Zerbi? Agora eu quero essa promessa. E tem menino que é impressionante, alunos de 2º ano indo para a 2ª fase da Unicamp. Estava na revisão do cursinho aí hoje, umas alunas e se tornam tão... O exercício parece que se torna tão fácil para essa galera. Daí nossa, a menina falou assim, Renato, eu gabaritei as questões da PUC de matemática. Eu falei, puxa. E qual é o seu sentimento, Zerbi? Eu fico orgulhoso demais. não é um orgulho deles, né? Deles conseguirem isso e de certa forma com a minha ajuda. É isso que eu ia falar. Eu fico muito feliz. De certa forma, com a sua ajuda, né? 10%, talvez, 15%. Depende muito deles, depende muito dessa vontade de querer aprender, não de repetir. Sim. Quando a gente repete matemática, ela fica sem graça. Mas o jeito de ensinar também, eu acho que contribui para isso, né, Zerbi? Como é que é o seu jeitão de repente, explanar para o aluno esse problema? Porque às vezes se tem um professor que a gente sabe que, né,
é mala, que a gente o turma não gosta, automaticamente, como qualquer coisa da vida que a gente já tem aquela resistência, né? Como é que é o Zirbo na hora de explicar o problema? Por exemplo, eu tenho várias fases, né? No primeiro ano, na primeira aula, eles normalmente não gostam de mim, né, Lara? Ele não parece um ursinho carinhoso. Você vai ganhando eles aos poucos. No primeiro ano as coisas ficam feias pro lado deles, porque a gente tem que ensinar, assim, a olhar para a lousa, né? Então, de vez em quando, eu sou um pouco bravo no primeiro ano. Você está falando do primeiro ano do ensino médio? No ensino médio. Não é no primeiro ano, pelo amor de Deus. Aí, no segundo ano, eu não sei, eu começo a gostar deles, sabe? Já existe uma reciprocidade. Aí eles também já estão acostumados comigo, e no terceiro fica tudo numa boa. Certo. Mas o mais importante é não mudar a matemática para eles. Porque eu acho que o grande erro no ensino de matemática, eu posso estar enganado, mas é o que eu penso, é a gente tentar adaptar a matemática para os alunos. Não. A gente tem que ensinar matemática para eles, não alguma coisa que foi mudada para facilitar a vida deles. Então, colocar uma fórmula e colocar exercício igual é mudar a matemática. Aliás, não é dar aula de matemática, é passar uma receita de bolo, que é difícil de fazer um bolo, viu? Sim. Mas passar uma receita, e aí passa 20 exercícios iguais, cobra igual, aí eu não posso mudar a matemática para o aluno, eu tenho que levar o aluno até a matemática. É isso que eu penso. Para que ele, na hora que caia na prova, ele já facilitar essa interpretação dele, né? E sempre também demonstrar as coisas, né? Nunca chegar na sala e falar, olha, a fórmula que nós vamos usar é essa. Eu detesto isso, acho isso um crime. Por quê? Porque você não está ensinando matemática, você não está ensinando ele a pensar. Então, quando você constrói a fórmula, ele fala, nossa, eu participei da construção, eu sei para que serve tal coisa, para que eu estou chegando lá. E outra coisa, as pessoas falam que matemática tem tudo a ver com o dia a dia. Eu, sinceramente, discordo. Não tem nada a ver com o dia a dia de ninguém, não. Matemática é uma ciência. De vez em quando a gente aplica alguma coisa dela no dia a dia. Não dá para adaptar tudo de matemática no dia a dia do adolescente. Nós temos matemática aí para 10 anos de corrida espacial e as pessoas querem que a gente coloque matemática na vida da criança. Não. Ele tem que entender que aquilo é uma linguagem que ele poderá usar futuramente. Nunca mudar ela para deixar mais fácil para ele. Tem que levar ele lá. É isso que eu tento fazer. Nem sempre consigo. Mas, pelo que a gente tem observado, o resultado tem dado certo, né? Muito pelo esforço dos meninos, né? Muito pelo esforço deles. Eles são magníficos. Muito bom. Agora, nisso tudo, eu acho que para a redação também deve ser esse sentimento quando o aluno consegue uma nota legal, né? Na redação também deve te deixar muito orgulhosa, feliz daquilo que você falou assim, pô, realmente eles entenderam o que eu passei, né? Acho que é muito disso, né? Não, é muito gratificante. E eu acho que nós nos encontramos nesse mesmo lugar. Sobretudo no cursinho, nós temos muitos alunos que chegam e falam, eu nunca tive uma aula neste nível. Eu não estou falando só a produção de texto. Sim. A própria matemática. É isso que o Zerbe está dizendo que eu estou dizendo. Nada combinado, gente. É isso. É aprender a pensar. Não é fazer uma fórmula de texto, não é fazer uma fórmula matemática. É você entender aquilo, se apropriar e construir o texto, construir a matemática para aquele fim que você vai precisar. Então é muito legal quando a gente consegue vencer essas resistências, que às vezes o aluno ele vem, eu quero fazer uma fórmula de texto, eu quero um texto pronto, ou eu não consigo escrever, nossa, tem um trabalho nosso ali meio psicólogo, e eu olho pro papel, não consigo fazer, e você vê esse aluno ali, engajado, presente nas aulas, entregando os textos, se apropriando daquela estrutura, que é uma estrutura muito bacana que a gente tem, com correção, com curso de aprofundamento, se quiser, e despontar numa nota, nossa, eu nunca vou esquecer, tem um aluno muito querido já, dentre tantos casos, que ele chegou no limite tirando 680 no Enem, para vocês terem uma noção, sim, a nota máxima é 1000. Ele tirou 980 no final do ano, um ano de cursinho. Por quê? Dedicação. Sim. É isso. A estrutura está sendo entregue por nós. A gente garante essa expertise. O aluno vai lá com a gana, com a vontade, por ele. Nossa, se você vê isso, porque na verdade o processo é formar no ensino médio os 3 anos, a gente super consegue fazer isso. Independente do engajamento do aluno, ele sai, eu posso garantir, muito bem formado.
Agora, se pegar um aluno de cursinho que vem de um contexto de, às vezes, muitas defasagens de leitura e escrita, que naturalmente reverbera na motivação e na forma como aquele aluno se olha, porque não tem como se esconder no texto, você não vai chutar. E aquilo afeta a autoestima do aluno. E vivenciar isso, não pelo método mais fácil, não por um charlatanismo de dizer que tem uma fórmula do que você tem que fazer, mas pelo estudo, pela comprovação, pelo apoio, é muito gratificante. Do mesmo jeito que o Alex perguntou o jeitão do Zerbe, né, de como que ele ganha os alunos ali, o que você, como professora de redação, que tem um peso muito grande no vestibular, já chega nas primeiras aulas desmistificando, além, acredito, dessa coisa de não ter fórmula, né, o que você já chega dando conselho, já chega falando, pessoal, esse ano aqui a estratégia de estudo vai ser essa. Qual que é o seu jeito também de falar de redação, de explicar sobre redação, de como vai ser esse ano? Eu gosto, acho que como a maior parte dos professores, isso nós fazemos bastante no iLimit, até para instrumentalizar os alunos, de fazer uma aula inaugural, e a primeira coisa que eu falo para eles é o que é aprender redação no iLimit. Acho que você tem que saber isso quando você entra na escola. Claro, né? Quais são os pilares da sua formação aqui? E aí eu passo por questões que eu já falei. Então, foco em leitura e escrita. E por que é isso? Porque tem o vestibular, mas depois tem a universidade. Então, eu passo por essas questões mais filosóficas, porque acho que é importante. E eu acho que é honesto. Mesmo no ensino médio eu falo sobre isso, porque nós estamos diante de sujeitos de direito. Se ele está pagando o cursinho dele, ou se o pai dele está pagando, mas ele é um sujeito em formação e constituição, e ele tem o direito de saber que lugar que é esse, o que esse lugar acredita, e participar desse processo e concordar ou discordar. Então, vou trazer toda essa parte pedagógica e depois eu vou entrar em questões, vamos estabelecer metas. Pensando na gestão do tempo, pensando na leitura, porque há um ano, gente, faz um tempo já que nós prestamos vestibular, ficou cada vez, na minha opinião, mais difícil, né, Zerbe? Eles adoram falar que eles ficaram sabendo que eu tirei 1000 na redação do Enem, na minha época, eu falei, mas era muito mais fácil. Então, nem se espelhem nisso. É muito mais difícil, exige muito mais. Então, é o nosso papel passar esse conhecimento estratégico. Então, vou colocando para eles, estamos nessa altura do ano. Nessa altura do ano, nós vamos fazer isso. No final do segundo semestre, são essas estratégias. Durante as férias, você vai descansar. Então, eu acho que esse é um diferencial e que eu sinto que eles se sentem apoiados e encaminhados de estabelecer metas. Então, esse momento você vai produzir, você vai tirar dúvida, aqui você vai fazer exercício, aqui você vai ouvir podcast, aqui você vai começar a fazer redação em 2 horas. Não, aqui você já tem que entender que sua redação tem que ser em 1h10. Quanto tempo o aluno tem para fazer uma redação? Varia, né? O Enem, como é uma prova com as questões mais a redação, vai ser ali entre 1h10 e 1h20 para ele não sacrificar tanto as questões, que também são importantes, e lá a gente tem todo esse aporte no iLimit. O peso vai depender do que você quer. Na orientação educacional, o Fernando trata muito isso com eles. Numa segunda fase, então estamos falando de uma USP, Unesp, Unicamp, aí ele vai ter já em torno de 1h30, 2 horas. São propostas que eu considero mais complexas, mas que ele vai ter mais tempo ali para trabalhar. E aí eu sempre deixo isso muito consciente, porque não adianta eu dar todas as ferramentas. Eu falo para eles, não adianta demorar 2 dias para fazer um texto. Essa não vai ser a nossa realidade. O vestibular é conhecimento, foco e noção de realidade. Eu vou ter 1h10 e 1h10 vai ter que sair. E por mais, que você fale, acredite, e eu concordo com você, né, que essa coisa do tema fica em segundo plano, porque em primeiro é o repertório, ele saber ler, escrever, interpretar, enfim. Nos atualize aí de quais são os temas que estão saindo, muda muito de uma faculdade para outra. O jeito também que você falou, de repente, assim, a argumentação nessa faculdade tem que ser muito bem feita, ou não, nessa daqui o início do texto é o que conta, ou não, essa daqui a conclusão é o que vai, ou não, aqui é a média de tudo. Existe um parâmetro assim para cada faculdade tem o seu jeitão assim da redação? Então, vamos pensar no universo de dissertação. A maior parte das universidades pede a dissertação, por quê? Porque é um gênero argumentativo e é um gênero que depois você vai ter que performar na faculdade. Você vai ter que fazer um artigo, você vai ter que definir uma monografia. No mercado de trabalho, você vai fazer um concurso, uma dissertação. Então, é o caminho mais comum. Elas vão olhar para as mesmas coisas, que vão ser os focos da nossa aula. A leitura da proposta, a adequação da linguagem, você trabalhar com o tema que foi dado e a estrutura do texto.
fazer uma introdução, uma tese, um parágrafo de desenvolvimento e de conclusão. Todas vão olhar para isso e existe uma espécie de confluência de como ler isso num texto. Agora, como elas vão organizar esses critérios e os pesos que elas vão dar para cada um, aí muda. Mas eu falo para os alunos, nós vamos aprender a fazer uma boa dissertação. Depois você só precisa entender qual que é o peso do lugar que você está. Em termos de tema, elas mudam bastante pensando como eles vão apresentar o tema. O tema pode ser em forma de pergunta, o tema pode ser uma frase mais longa, pode ser uma frase mais curta. Nós temos até faculdades em que você tem que depreender o tema a partir dos textos. Não é nem dado um tema fechado. E aí entra esse trabalho que eu falo de leitura. Sim. Mais leitura do que tema. Porque às vezes saber o tema, e eu falo por eles, não se enganem. Saber o tema, você pode chegar lá na hora e se confundir. Porque um tema, ele é sempre muito mais do que o que a gente pensa. A gente abordou de uma forma na sala de aula, lá o vestibular tá abordando de outra. Ele não vai entregar o mesmo pedaço de papel que eu te entreguei. Então, senão fica fácil. Senão fica fácil, né? Mas assim, o que se tem em comum? Pensar a sociedade em que nós estamos inseridos. E é por aí que eu gosto de pegar os alunos. Porque assusta, né? É muito tema, é muita possibilidade, é muito repertório. E você se vê, o que eu vou escrever? Mas eu falo pra eles, você sempre tem um conhecimento prévio. Porque são sempre questões que, em maior ou menor grau, fazem parte do teu cotidiano. Principalmente se você está estudando tanto que você está estudando aqui no iLimit, refletindo exatas, humanidades. Então, vamos pensar no Enem desse ano, por exemplo. O Enem desse ano, ele falou do trabalho e do cuidado. Seja esse trabalho doméstico, e o Enem colocou esse foco da mulher fazendo esse trabalho. Então, ele vai discutir uma questão de gênero e do trabalho e como esse trabalho é relevante, né? Precisamos de uma casa limpa para trabalhar, precisamos cuidar dos nossos idosos, precisamos cuidar das nossas crianças, e isso é trabalho do cuidado. Isso movimenta a nossa economia. Pensando que cada um aqui tem pessoas que são responsáveis pelo cuidado. Se essas pessoas pararem, a gente não consegue trabalhar. Então, é isso que o Enem colocou. Isso é um problema social, coletivo, ele não é individual. Aí você chega na FUVEST e na Unesp, que são provas. O Enem é uma prova mais propositiva. Ele vai pedir para você discutir o problema e resolver no final. Chega numa prova de uma FUVEST, numa Unesp, que é uma prova mais conceitual, mas ela ainda vai pedir para você refletir sobre essa sociedade. Ano passado, a Unesp ela pediu para o aluno refletir se, como nós estamos nos fechando cada vez mais em condomínios, se a gente não está desistindo do espaço público. Isso é uma discussão absolutamente coletiva. Vamos parar de pleitear os nossos direitos como cidadão, iluminação, segurança. E a FUVEST falou sobre refugiados ambientais, que é uma questão. Então, os refugiados ambientais estão vindo para o nosso país. O nosso país tem problemas ambientais. Então, vejam, no escopo do meio ambiente, da saúde, da organização das cidades, eles vão sempre vão convocar você, né, enquanto vestibulando, a refletir sobre essa sociedade que você está inserido. E vai ter uma coletânea ali que vai te dar um norte, que essas coletâneas desses vestibulares são super bem estruturadas. Então, por isso, aprender a ler. Porque a partir dessa leitura instrumentalizada, você vai lembrar da aula do Fernando. Ou seja, essa aula de atualidades é imperdível. Sim. Quer dizer, é uma corrente, né? É uma engrenagem, né? Entrelaçados ali, porque é uma engrenagem. Um depende do outro, né? Sim. Eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem lá. Essa confiança nos colegas que vão desenvolver esse trabalho junto com você. Você não tá sozinho. Sim. Uhum. Isso que ela comentou do tipo de exercício, no caso, no tipo de redação, né? No tipo de tema. E na matemática existe isso também ou não? Assim, essa faculdade pega mais aqui. A Unicamp pega mais aqui, a Unesp mais ali, a USP aqui. Existe isso também? Existe sim. Dependendo do exercício em matemática, os caras misturam 2, 3 assuntos. É por isso que a prova de matemática assusta demais. Numa mesma questão, eu já vi uma questão, por exemplo, de logaritmo, que tinha logaritmo, evidentemente, tinha progressão geométrica e trigonometria. E até você ficou assustado nessa questão, né? A matemática, eu fiquei. Você, quando viu, falou, caramba, e agora? A matemática ele tem uma possibilidade deles complicarem. Por exemplo, vestibular da FUVEST. Eu não vou nem comentar desse ano, que eu sinceramente não gostei muito da prova desse ano da FUVEST, mas vou comentar dos anos anteriores. A FUVEST, eu sou a FUVEST, e ela exige mesmo que o aluno saiba. Eu adoro a FUVEST porque a FUVEST é autêntica. Eu adoro o vestibular da FUVEST. O vestibular da Unicamp, por exemplo, as questões são mais acessíveis, o aluno consegue fazer.
E da Unesp, eu até brinco com os meninos que a Unesp é um pouco bipolar. Tem ano que a Unesp eleva o nível, tem ano que a Unesp baixa um pouco o nível, mas as questões da Unesp são muito inteligentes e com aplicações, né? Então dá para diferenciar bem o tipo de questão. Então o aluno, a partir do momento que ele está ali no cursinho ou no próprio ensino médio, né, é legal que ele já consegue ter essa noção. Fala assim, pô, eu quero, sei lá, a Unesp. Ele já sabe o jeito o tipo de questão que ele vai enfrentar. Já tem essa ideia. Esse final de semana o pessoal de medicina teve o vestibular da FAMEMA. E eu comentei numa revisão 3 exercícios, isso aqui é quase certeza que cai, mas não deu outra. O estilo do problema cai. O estilo do problema. Afinal, cai. São 30 anos aí avaliando essas provas. Parece que cai todo ano daquele jeitinho, sabe? Sim. E o estilo do problema E aí eu falo, como é que você acertou? Você falou que ia cair aquilo e caiu, mas não é. É que acaba... E aí você vê o aluno que estava prestando atenção também, né? E por isso que é interessante fazer provas anteriores. Sim. Né? Resolver provas anteriores quando estiver estudando. Muito bom. Estava aqui pensando, a gente hoje no mercado de trabalho, nós temos uma situação que chama ChatGPT. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. E isso no trabalho, tem muitas pessoas utilizando-se dessa ferramenta para facilitar seu dia a dia. Também não tem nada de errado, né? Mas também aquilo não pode ser levado como o trabalho final, vamos colocar assim, né? Como é que tem sido enfrentar essa situação no dia a dia? Porque, assim, essa molecada de hoje é muito esperta. Sim. Mas também é uma maneira, você aí que está nos acompanhando, de auto se enganar, né? Na hora do vestibular não vai ter. Não vai rolar. Então, assim, não vai ter. Como é que existe uma preocupação hoje com isso em relação a essas ferramentas novas digitais que a gente tem? Vou fazer para os dois, tanto para português como para matemática. Então, me preocupa, mas por enquanto me preocupa mais no grau enquanto uma educadora, e que eu acho que a escola tem que se cercar dessas discussões para potencializar os alunos. Eu confesso que bem recentemente que eu fui usar o ChatGPT, erro meu, eu deveria já usar antes. Mas tá tão acostumado a já escrever, sim. Né? Mas eu achei, quando eu usei, eu achei uma ferramenta fantástica. Para um ponto de partida, é maravilhoso. Sim. Eu coloquei uma discussão lá de definição de algoritmo, que eu precisava fazer um trabalho. Né? É um excelente ponto de partida. E eu acho que é importante a gente se apropriar como escola e mostrar como um ponto de partida. Agora, não me preocupa do ponto de vista dos vestibulares e da nossa formação, porque nós trabalhamos com instituições muito específicas. O ChatGPT ele não tem esse alcance desse refino ainda. Não tem como o aluno escanear a proposta que eu coloquei para ele e o ChatGPT conseguir fazer. E nós temos um trabalho muito próximo dos alunos lá. Eu sei o estilo de escrita, eu tenho uma corretora que trabalha junto comigo. Então, não é algo que vai passar para a gente de uma forma tranquila. E eu tenho, assim, muita tranquilidade de conversar com o aluno. Eu acho que é uma ferramenta. Você quer um start do tipo, um parágrafo que me explique o que é economia do cuidado. Tá tudo bem, mas o ChatGPT não vai argumentar para você. Ele não vai concatenar as ideias, ele não vai fazer um repertório se tornar produtivo. Eu tenho medo de se tornar uma muleta, se assim a gente pode falar, né? Para o aluno, de repente, eu vou ali, vou ver, ao invés dele mesmo tentar pensar e para tentar argumentar depois, né? Mas para mim vem muito nesse lugar que já vinha dos modelos de redações prontas. Acho que o ChatGPT, para mim, enquanto professora, a minha missão de dizer que isso não funciona, ele entra só nesse escopo. Legal. Isso é se enganar. E eu falo muito isso pra eles. Eu falei, gente, eu sempre falo, é muito importante pra mim como vocês vão chegar emocionalmente na prova. Investir numa estratégia que é falha e você sentar na frente da prova e pensar, eu não deveria ter feito isso. Sim. Eu deveria ter escrito o texto, eu não deveria ter copiado do ChatGPT. Essa sensação de frustração é horrível, ninguém tira de você. Agora, você chegar lá no vestibular faz parte, né, Zé? Você chegar no passar. Isso é uma coisa que eu converso com eles também. É do jogo, é uma quantidade de pessoas. O vestibular é feito pra você não passar. Sim. Agora, você chegar lá com a sensação de que você passou 1 ano da sua vida investindo nas estratégias equivocadas, equivocadas ou certas,
essa paz ou essa perturbação de espírito é só sua. É só sua, não tem professor, não tem família. Então, o que a gente faz é levar essa reflexão para eles, explicar, e tem utilidade. Acho que a gente não deve demonizar, mas sim convidá-los para ter uma educação digital crítica. Pro vestibular hoje, eu acho que não há nenhuma utilidade. É mais você pedir para conceituar e você se apropriar daquele conceito e colocar no seu texto. Aí eu acho super bem-vindo. Principalmente se você for tabulando esses conceitos num caderninho de repertório, que é uma dica que eu dou pra eles. Caderninho de repertório, isso é legal. Então, que eu sempre coloco. Mas eu acho que é uma pauta urgente mesmo pra nós refletirmos, junto com os alunos. Deles dizerem também o que eles acham numa ferramenta como essa. A escola tem que ser essa via de mão dupla, né? Então você aí que tá nos acompanhando, não queira ser o espertão da vez, né? Ou seja, não vai ter. Na matemática tem essa preocupação, não? Ali tem também? Porque ele faz tudo. Ele resolve as equações, ele dá a solução. É impressionante. Eu sempre comento com os meninos, o ChatGPT pode ser usado como um instrumento de conferência, né, para ver se o que você fez está certo. E já dou um exemplo. Eu coloquei um problema lá que eu estava querendo fazer, ia dar muito trabalho, eu confesso, estava com preguiça. Ele resolveu maravilhosamente. Eu falei, puxa, que legal. Aí eu pedi para ele fazer o gráfico. Bate mesmo, dá certo. Bate. Aí eu pedi para ele fazer o gráfico, ele falou, infelizmente, eu não tenho condições de fazer o gráfico. Então não é uma coisa verdade. Tão... 1-0 Zerbe. Eu adorei quando ele falou que não sabia fazer o gráfico. Aí agora 7-0. Mas eu estava com preguiça, né? Eu reconheço de fazer. Mas é um instrumento de conferência, uma coisa importante para ver se eu estou no caminho certo, se a minha resolução tem sentido mesmo. Legal. Quando se o aluno tiver essa consciência, né? Por isso que a consciência do aprendizado é o que é o mais importante. O aluno precisa querer aprender, não repetir ou estudar para uma prova. Sim. O significado de aprender, né, Lari, é tomar para si, né? Isso que é quando a gente aprende, a gente pega aquilo para a gente. Então e o conhecimento ali no e-limit não vai terminar entrando na faculdade, né? Eu acho que esse é o... Só começa. Esse é o grande lance, né? A partir do momento que vocês deram essa chave para eles abrirem a porta do ensino superior, mas ali para frente eles vão levar com eles, né, na mochila, esse conhecimento, né? Nossa, e eles falam... Nós temos no e-limit um momento que é muito aguardado pelos alunos, que é a festa dos aprovados. Não sei se já falaram aqui, mas é a festa. E vão os alunos aprovados. E vão também os alunos que vão fazer cursinho. Porque esse momento de descontração, tem um pagodinho, churrasco. Né? Muito bom. E nossa, a gente recebe cada retorno. Teve uma vez, eu sempre conto na sala de aula, porque é muito engraçado. Um dos pontos que eu ensino dentro da produção de texto é um conceito chamado tópico frasal. Que é basicamente uma afirmação que vai ancorar o seu texto. Então, eu posso, por exemplo, falar que estudar no e-limit é importante porque você vai ser autônomo e crítico. Essa é a afirmação, depois eu tenho que explicar por que você vai ser autônomo e crítico. E aí eu falei pra ele, gente, tópico frasal é pra vida, é pra organizar a nossa fala. Aí teve um aluno que veio e falou assim, Lari, eu uso o tópico frasal na terapia. Você não tá entendendo como isso melhorou a minha vida. Eu me organizo, minha terapeuta achou ótimo. Então você recebe esse tipo de retorno super, que acaba sendo engraçado. Que legal. Eles vão escrever projetos, né? Porque, como eu disse, nossos alunos, eles querem mais. Eles vão entrar num grupo de pesquisa, eles vão pleitear bolsa acadêmica, e eles vêm, dão esse retorno, nossa, eu lembrei tudo que você explicou, eu fiz uma prova para entrar na Liga de Medicina, eu escrevi o texto, e isso é muito gostoso, porque pra mim, eu entendo o pragmatismo do vestibular, mas eu quero que ele lembre de mim depois da prova. Sim. Eu quero que ele fale, putz, eu tive aquela professora, posso nunca mais fazer uma dissertação na minha vida, mas a Lari me ensinou que ler e escrever é uma coisa que ninguém tira de mim. É o meu lugar de me colocar no mundo, é como eu me expresso, é minha identidade, e eu me sinto capaz, porque acho que uma das coisas mais tristes é você não se sentir capaz de se expressar. Nossa. Nós que somos comunicadores podemos falar mais do que ninguém. Né? Ainda mais uma sociedade que a gente vive hoje de rede social, né? Vamos colocar assim, né? Se é no digital ou se é no presencial, o saber se expressar hoje está cada vez mais importante, né? Sim. Eu acho que vai muito de encontro com o que todo mundo do e-limit que sentou aqui fala, né? Que é essa coisa de vocês terem a preocupação e o cuidado de... Assim, ser bom no pedagógico, ser bom, isso é o mínimo esperado de uma escola, né, de um colégio bom, de excelência. Sim. Mas ter esse cuidado do acolhimento, ter esse cuidado
de enriquecer projetos de vida, de apoiar projetos de vida, de abrir não portas, mas portões, né? Como você falou, né? De ajudá-los a isso. Estamos chegando aí na reta final e a gente falou muito do que é difícil, né? Do que é difícil na matemática, do que é difícil nisso. Eu acho que uma coisa difícil também, tenho certeza, disso eu me lembro, na época do vestibular, é a pressão. Né? É um ano difícil, é um ano de... Vamos chamar de renúncia, né? Enfim, são escolhas, né? Acho que não são nem renúncias, mas são escolhas. Que dicas vocês dão para os seus alunos, para os alunos que estão nos escutando, para as famílias? Como lidar com essa pressão? Como que... O que vocês falam sobre isso? Para não tremer na hora que vê o problema. Eu acho que... Vou começar essa, Zerbe? Eu acho que esse é um trabalho sistêmico nosso, que vão desde dicas práticas, como, por exemplo, estude em grupos, faça amizade no cursinho, estude com as pessoas, tenha uma rede de apoio, converse com a sua família e para os pais, conversem com seus filhos. É como eu disse, e eu gosto de falar isso para eles, o vestibular está mais difícil agora. Não é da minha época. Nós sabemos por quê? Porque nós estudamos essa prova. Mas é muito mais difícil. Então, você precisa ter uma família parceira, se comunicar com essa sua família. Essa família também ouvir esse aluno. Isso é tão importante. Dar o espaço para esse aluno desenvolver autonomia, mas entender o tamanho do desafio que ele tem. Porque esse aluno, ele precisa ter essa família, ter essa rede de apoio no cursinho, ter os amigos, ter pessoas que entendam pelo que ela tá passando. Tem o seu momento de estudo, mas, a gente sempre fala, fazer uma atividade física. Estudar, às vezes, não é só sentar lá e fazer os exercícios. Tem hora que você vai sair pra caminhar e vai ouvir um podcast. Tem hora que você não vai escrever um texto, mas você vai analisar. Então, vai assistir um filme, vai assistir um filme, vai pensar sobre isso. O aprender, como o Zerbe falou, o tomar pra si, ele tem diversas formas. Tem a mais instrumental, que é essa que o vestibular pede. Você vai chegar lá e vai ter que fazer exercício e fazer um texto. Isso aí eu falo pra eles. Que não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, você vai ter que treinar muito isso. Mas tem outras formas acessórias. Então, a gente conversa bastante sobre isso com eles e se coloca muito. Eu gosto de me colocar e falar, da minha área, pra mim foi um período muito tortuoso prestar vestibular. Foi difícil, foi de muitas renúncias, eu me senti muitas vezes incapaz. Sozinha. Eu não passei sozinha, eu não passei de primeira. Era difícil pra mim escrever. E acho que nós todos colocamos isso pra eles, né? Eu acho que pra eles é inspirador, tipo, você também? Como você era desse jeito? Sim. Não é só comigo, Não é só comigo, não. Você se aproxima deles, né? Eu acho que isso é legal, né? Sim. Contando isso. E acho que essa proximidade faz com que eles percebam que tá tudo bem se sentir assim, em algum nível. Se extrapolar esse nível do que tudo bem, você precisa procurar ajuda psicológica, porque às vezes você precisa, é muita pressão, você não suporta sozinho. Então, a gente sempre conversa sobre isso. A ansiedade... E o estresse bom, tem estudos da neurociência que mostram isso e o que sai fora da curva. Então, isso a gente coloca isso muito para eles. Mas esse contato também para mostrar para ele que eu sei que é difícil, mas não existe fórmula de texto. Eu sei que você tá se sentindo o suficiente, mas não tem caminho mais fácil, vai ter que sentar e estudar. Então, tudo isso eu acho que ajuda nesse processo da pressão. Porque eu falo para eles, vai ter pressão, vai ser difícil porque é muito importante para você. E é uma prova só. Só vamos não dar mais valor do que aquela prova tem. É uma prova. Você é muito mais do que isso. Eles têm 17, 18 anos. Muito novinhos, a vida, eu falei, gente, a vida tá tão assim, por viver. Eu entrei na universidade com 20 anos. E assim, tudo que eu tenho, a pessoa com quem eu sou casado, os lugares que eu trabalho, os amigos que eu tenho, é porque eu entrei na faculdade com 20 e não com 18. Minha vida seria outra. E tem o tempo, porque a gente tem alunos que querem fazer medicina, cursos que eles vão ficar um tempo na universidade. Sim. Então, assim, tem tempo pra tudo, tem vida pra viver. Acho que trazer esse senso, a gente pode errar. E estudar é um processo, testar. Putz, eu vou fazer 2 anos de cursinho, porque o primeiro ano eu entendi as ferramentas, agora eu vou me aprimorar. Independente do que for, a gente dá a certeza de que nós estamos juntos, né, Zerbe, com eles nesse processo, que é difícil. Não vamos subestimar, gente, é difícil mesmo. Se fosse fácil, todo mundo entrava, né? Quais são as dicas? Eu posso concordar com tudo que a Lari disse? Estou concordando com ela. Não estou 100%. Em tudo. A família precisa... Tem um peso muito grande. Precisa compreender que o aluno está numa guerra provavelmente muito pior do que o vestibular do pai ou da mãe. O aluno precisa entender
que ele está num processo e que às vezes esse processo não vai levar 1 ano, às vezes vai levar 2 anos, às vezes vai levar 3 anos, às vezes mais. Tudo bem. E tudo bem. É isso que precisa deixar claro. Eu tenho uma aluna, quer dizer, uma ex-aluna, ela fez 5 anos de cursinho. Hoje ela é médica, cirurgiã, fantástica lá na minha cidade. Fez uma universidade pública excelente no Rio de Janeiro. Ela não conseguia entrar por nada e ela batalhava. A família deu apoio e ela conseguiu. Então, é questão de se respeitar. Não deixar de estudar, obviamente. Não por isso deixar de levar de qualquer jeito, óbvio. Não achar que as coisas vão acontecer, porque só vão acontecer se você fizer. Mas que você tem um tempo e você precisa aprender a respeitar esse seu tempo. A família precisa respeitar o tempo. Porque muitas vezes a pior cobrança é a do menino, da menina. Aquela cobrança terrível, tem que passar. Às vezes, na primeira apostila do cursinho de matemática, que as coisas são muito fáceis e tem alunos ótimos, eles saem fazendo as aulas tudo na frente da gente. Eu estou na aula 2, o moleque está na aula 8 e conta para todo mundo que está na aula 8. Esse é minha primeira conversa com eles. Eu falo, você não sai na minha frente, não. Eu vou te ultrapassar. Você vai ficar cansado. Então é aquela história, né? Vamos preparando a máquina, vamos azeitando a máquina, para que no final... É 100 metros rasos, né? É uma maratona. A gente precisa ir se adaptando ao cursinho, se adaptando ao estudo. Não tem problema se você estiver cansado, levanta, dá uma descansada, sai, vai caminhar, depois você volta. Você não é obrigado a estudar tudo de uma vez. Não dá para fazer 10 anos de estudo em 1 ano. Sim. Por isso que eu aviso os alunos de primeiro e segundo, vamos estudar direito no terceiro, vamos estudar sério, vamos aprender de verdade, porque se você precisar de cursinho, você não vai se matar tanto. Não vai sofrer tanto, né? Esse é um processo. Sim. E agora uma última pergunta, aquele aluno que não veio do ILIMIT no terceiro, né? Que não teve essa base e vamos estudar certo no primeiro, no segundo, no terceiro, se você precisar. Então, aquele aluno que veio de outra escola, veio com alguns déficits aí em alguma matéria, enfim. Tenho certeza que vai ser muito bem-vindo no PV do ILIMIT, né? E vai correr atrás aí do que precisa, enfim. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dos diferenciais, do porquê do PV do ILIMIT. O que é diferente lá? Rapidamente. Posso começar essa, Léo? O grupo de professores é incrível. Eu nunca trabalhei num lugar com essa equipe de professores. Eu já trabalhei em lugares horríveis que um professor queria atrapalhar a vida do outro para conseguir a aula. No ILIMIT não, a gente é muito amigo. E esse grupo de professor acolhe os alunos também. Eles dão assistência, tem plantão de dúvida. A gente senta no intervalo com o aluno, às vezes não dá nem tempo de tomar café, porque o aluno fica atrás da gente lá querendo tirar dúvida. Eu falo, deixa eu tomar um café, pelo amor de Deus. Né? E não sou só eu, todos os professores. Então, o ILIMIT acolhe. Ensino pesado? Para vestibular pesado? Vai ter que suar? Vai. Não vamos mentir, vai. Mas ao mesmo tempo que a gente está ali resolvendo um exercício terrível, você está com a mão no ombro do aluno. Isso não sou eu, não é a Lari, somos todos nós. É incrível como essa equipe de professor encaixou. Que legal. É uma mentalidade, assim, fantástica. Tem o professor e tem o aluno, mas eu acho que chega num momento que eles se igualam e viram amigos, vamos colocar assim, viram um time para poder... Eu queria fazer um comentário da outra sessão ainda. Um aluno que sai, muitos alunos que saem do cursinho, do ILIMIT, podem dar aula em cursinho. A gente forma professor de cursinho, verdade ou não, Lari? Muito conhecimento, né? Que legal. O cara sai daí, ele pode dar aula em cursinho. Inclusive, vários que estão na universidade dão aula em cursinhos. Pode dar aula de matemática em cursinhos? Pode, fácil. Eu tenho até medo que pegue meu lugar. Mas a gente tem vários alunos que depois entram nas universidades e, assim, muito conscientes e queridos, vão para cursinhos populares dar aula, ser tutor. Poder colaborar com o outro também, né? Que legal. Acho que isso é importante. É sensacional. Esse lado humano, né? A gente forma professor de cursinho ali. Que legal. Impressionante.
Muito bom, muito bom. E eu acho que, só complementando isso com o que o Zerbo falou, eu acho que a gente consegue equalizar duas coisas que são muito difíceis. Expertise, boa formação. O Illimity, ele tem especialistas que são educadores, porque são coisas totalmente diferentes. Sim. Você ser um especialista é uma coisa, você ser um educador é outra. Então, é um professor que vai dominar aquela prova, que vai dominar aquele conteúdo, que vai dominar as estratégias, as habilidades e competências, vai ter o currículo na mão, mas vai saber olhar para esse aluno, ainda que seja um aluno de cursinho. Que é isso que o Zerbi falou. A gente vai acolher numa sala, é a nossa sala mais heterogênea da escola. Os alunos vêm de pontos de partida muito diferentes. Tem aluno que é do Illimity, tem aluno que está no 5º ano de cursinho e está indo agora. Então, eu sinto que nós conseguimos colocar uma coerência ali para aqueles alunos de como do ponto de partida do conteúdo, de acolhida, que, assim, qualquer aluno, isso é uma coisa que eu posso falar com muita tranquilidade, vai te dizer... Se você perguntar qual que é o diferencial do Illimity, ele vai falar o acolhimento dos professores. Eu senti que eu sou capaz. Eu senti que eu posso estar com alguém. E você conseguir fazer isso, que é isso, como equipe, o que a gente consegue fazer com todos os tipos de aluno. E assim, pode vir, gente... Uma diversidade grande, né? E pode vir quem tá assim, mas a gente falou muito do ensino médio. Vem pro Illimity. Se você tá afim de estudar, de aprender, de expandir sua capacidade de consciência, seu raciocínio crítico, se você quer sonhar grande, quer batalhar e quer ter quem pega a tua mão e te leva literalmente até na hora da prova, porque no dia de prova tá os professores lá te entregando pra prova, você pode ir pro Illimity, porque, cara, é fantástico. E assim, eu acho que acho que a promessa do passar no vestibular não cabe à escola ou ao professor, cabe ao próprio aluno, né? Mas assim, também essa cobrança absurda de passar também não faz bem. Mas se esse aluno quer ter mais chances, né, de passar, eu acho que esse é o grande objetivo, né? Que se ele quiser ter mais chances de passar, o Illimity e o grupo de professores estão prontos e preparados, né, para colaborar com eles. Esquecemos de algo que vocês queiram agregar? Alguma equação aí, Zerbi? Eu não lembro. Alguma fração, equação? Eu não lembro de nada. Zerbi, você gostou de gravar um podcast? Adorei. É mais fácil do que uma aula de... Não. Não. Nem mediano. Do que fração. Pra mim é, Zerbi. Não, então... Nossa... Meu pé tá gelado aqui. Zerbi, muito obrigada por ter topado, viu? Pela sua disponibilidade. Espero que você tenha se divertido, uma experiência nova. Me diverti, mas fiquei com medo também. Mas faz parte. Lari, obrigada também. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela aula que você deu aqui. Tenho certeza que muitos alunos vão se beneficiar aí dessas dicas, desses dois professores que entendem tanto de vestibular. Né, Alex? É isso daí. Você falou, tá falado. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada mesmo. No fim, a gente sempre dá as mãos para comemorar um bom episódio. Obrigada, gente. Obrigada. Acompanhem o Illimity pelo canal do YouTube, pelo Instagram e pelo Spotify também. Esse pessoal tá chique, ó. Vocês podem escutá-los aí nos carros, né? Um podcast, lavando uma louça, correndo, fazendo seu exercício. E é bom pro filho, é bom pro pai, bom pra mãe, pra filha, né? Todo mundo dentro do carro ali pode ouvir que vale a pena. E no próximo episódio, a gente vai falar com 2 estudantes que passaram em medicina na Unicamp, fazendo aí o cursinho no Illimity. Vamos falar com esses 2 feras aí. Um já é formado, o outro entrou na Unicamp e tá aí, não me lembro o ano, mas o próximo é sobre isso. E aí eles vão falar quais foram as estratégias. Vamos ver o que eles vão falar do Zerbi. Vamos agora é a nossa hora, é a hora da prova real. Melhor não perguntar. Da Lari, vamos ver. Então é isso, obrigada por estarem com a gente até aqui. E acompanhem o podcast do Illimity. Valeu. Muito obrigada. Valeu. Até a próxima.